Eu vou ler do verso 1 ao 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso de 1 a 6. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém, alguns já dormem. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, te agradecemos pelas crianças, pelos nossos filhos, simbolizados hoje especialmente no Isaac, já oramos por ele. Pedimos a Deus que o Senhor guarde os nossos filhos, livra-os de todo mal e abençoa a nós pais, para que tenhamos sabedoria, graça, poder do Teu Espírito Santo, para instruí-los no caminho do Senhor. Ó Deus, dá-nos compreensão da Tua palavra, principalmente no coração, ó Deus. Queremos ser movidos pelo Teu Espírito, não só para crer, mas para sermos transformados pela Tua palavra e entesourarmos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Para que nós nos deleitemos no Senhor e nos deleitemos nesta grande obra de salvação que nós temos em Cristo Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, tem alguma coisa comum a todos nós, seres humanos, qualquer ser humano. Algo que acontece na nossa vida todo dia, várias vezes ao dia, na minha vida, na tua vida e na vida dos mais de 7 bilhões de pessoas que existem no mundo hoje. Ou que existe no mundo hoje. Algo que nos acompanha o dia inteiro, desde a hora que você acorda até a hora de você dormir. Muitas coisas acontecem nas nossas vidas, muitos fatos. Alguns de nós, como por exemplo, esta família que está aqui à frente, provavelmente deve ter almoçado juntos hoje. Então foi um evento, um fato, que foi comum a toda a família. Acertei? Acertei. Poderia não ter acontecido. Mas a maioria de nós tivemos fatos diferentes na nossa vida hoje. Cada um de nós teve uma história hoje. Mas se tem alguma coisa comum a todos nós, é a simples questão, ou o simples fato, que todos nós interpretamos o mundo ao nosso redor. Todos nós. Todos nós interpretamos a nossa vida hoje. Tudo que aconteceu na sua vida. Desde a hora que você acordou até o momento presente. Inclusive agora, você está interpretando o mundo, a realidade ao teu redor. E por que isso é importante? Porque às vezes você está compartilhando com uma pessoa, como por exemplo um almoço em família, do mesmo evento, e as pessoas têm percepções diferentes do mesmo evento, do mesmo fato. Ou seja, o fato não dirige a nossa vida,
Mas o que dirige a nossa vida é a nossa interpretação dos fatos. Tem um pastor, um norte-americano, que eu gosto muito dele, chamado Paul Tripp. Ele conta sempre essa história, e eu gosto dessa história dele. Ele foi assistir um filme no cinema, há um tempo atrás, com a sua esposa. Sua esposa é de origem cubana, e ele é bem americano mesmo. E ele foi assistir um filme que era do gosto dela. Ela queria assistir um filme romântico, daquele que chora muito, muitas lágrimas. E no meio do filme, o Paul Tripp, ele acha estranho, porque ele olha para sua esposa e vê ela fungando, né? Limpando as lágrimas, né? Chorando, né? Ela está muito emocionada com aquele filme. E o Paul Tripp estava lá comendo as suas balinhas, os seus docinhos, e ele estava falando assim, nossa, como eu queria ter mais desses docinhos. Eles estavam vendo o mesmo evento, o mesmo fato. Para ele, aquele filme era bonitinho, mas não estava causando emoção nenhuma nele. E na esposa estava sendo alguma coisa assim muito importante que levava às lágrimas. Por que nós somos assim, meus irmãos? Porque nós interpretamos o mundo de forma diferente. Interpretamos as realidades ao nosso redor de forma diferente. E você sempre vai fazer essa interpretação. Agora, o que vai mudar a sua forma de interpretar o mundo e a realidade à sua volta é como que o Evangelho atingiu o seu coração. Qual é o papel do Evangelho na sua vida, na sua cosmovisão? Como é que você enxerga a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, por exemplo? Você veja que nesse texto, Paulo, ele fala alguma coisa muito esquisita, se você prestar atenção. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. E depois ele fala, olha, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. No verso 4, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Será que Paulo está dizendo para aquela igreja de Corinto que ele estava realmente lembrando-os na mente que o Senhor Jesus Cristo havia sido sepultado e ressuscitado? Eu preciso lembrar vocês disso? Claro que não. O mais jovem aqui, o Ravi, se eu perguntar para ele assim, Ravi, você crê que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos? Ele sabe. Ele aprendeu aqui, ele está aprendendo na nova igreja que ele está. Ele deve aprender com a sua avó, com a sua mãe. Ele sabe disso. Ele já leu nas Escrituras e ele creu. O Espírito Santo, de alguma forma, agiu na vida dele, que ele crê nisso. E Paulo está escrevendo para uma igreja formada por crentes. E como é que ele começa dizendo, eu quero vos lembrar? Será que eles se esqueceram? Será que você se esquece de algo tão essencial ao cristianismo como a ressurreição do Senhor Jesus Cristo? É evidente que não. O que Paulo está dizendo aqui, o que ele está falando desde o começo do capítulo 1, à igreja de Corinto é, olha, eu estou fazendo uma comparação para vocês entre a vida segundo os padrões deste mundo, segundo a sabedoria desse mundo, segundo a inteligência desse mundo, segundo as ciências, as filosofias deste mundo, e a vida baseada no Evangelho de Cristo. A loucura que é crer no Evangelho de Cristo. Porque é isso que ele fala nos 2 primeiros capítulos. Crer no Evangelho para o mundo é uma loucura. Não sei se foi ontem ou foi hoje, saiu um jornalista da Folha de São Paulo, falou alguma coisa mais ou menos dessa, que os cristãos são loucos porque acreditam numa fábula.
E que nós estarmos reunidos aqui como estamos hoje seria um atentado à humanidade, à saúde da humanidade. Um jornalista da Folha publicou, se não foi ontem, foi hoje, devido à decisão do juiz da Suprema Corte de liberarmos-nos a cultuarmos hoje presencialmente. Paulo está falando isso para os coríntios o tempo todo, ele está comparando o que é a vida segundo os padrões do mundo e o que é a vida segundo esta realidade do Evangelho. Então, o que Paulo está dizendo aqui não é só para eles lembrarem, é porque talvez aquela igreja de Corinto não estava vivendo as realidades da ressurreição de Cristo. E, meu irmão, quando o centro do Evangelho atinge o nosso coração, ele muda a nossa forma de enxergarmos a vida como um todo. Então, ela muda a forma como nós interpretamos a vida como um todo. Muda a nossa forma de interpretar a realidade do nosso dia a dia, nas pequenas coisas. Paulo está dizendo assim, olha, vocês precisam voltar às realidades do Evangelho dentro do coração. Essas realidades da morte, do sepultamento e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo fazem toda a diferença em como nós enxergamos os pequenos detalhes da nossa vida. Meus irmãos, nós somos enganados constantemente por um mundo que tenta imprimir em nós um padrão do que é ser feliz, do que é ser alegre, do que é ser realizado. E muitas vezes nós nos enganamos por quê? Porque pensamos que mesmo nas coisas justas e boas que Deus nos dá, que nós podemos confiar nelas para ter a verdadeira vida, e não podemos. Quer ver um exemplo? Eu quero falar com as minhas irmãs aqui que são casadas e que têm marido. Minha irmã, se você olhar para o seu marido e esperar que ele vai trazer vida para você, você está perdendo seu tempo. Você está se frustrando. Ele não tem essa capacidade. Ele pode ser um bom marido, ele pode ser um companheiro leal, ele pode ser honesto com você, ele pode ser um bom trabalhador, ele pode ser um homem carinhoso, ele pode ser um homem romântico, ele pode ser um homem extraordinário. Mas ele não pode trazer sentido para a sua vida. Os pecados dele vão realmente frustrar você. E quantas vezes nós estamos procurando em coisas ou pessoas alguma coisa que vai trazer uma realização para o nosso coração, e nós interpretamos a vida desta forma, e nós ficamos frustrados, nós ficamos abatidos, alguns até chegam a ficar deprimidos, perdem a alegria de viver, porque estão colocando em pessoas ou coisas, ou até em coisas abstratas, o sentido da sua vida, e não na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, meus irmãos, ele venceu o pecado dentro do nosso coração, ele venceu as nossas frustrações, ele venceu a nossa inatividade, ele venceu as nossas mazelas, ele venceu as nossas piores misérias, ele venceu as nossas maiores derrotas. Ele nos amou a tal ponto de se entregar por nós. Ele ressuscitou para nos garantir os resultados da sua morte e da sua vida. Ele começou uma nova criação, e você faz parte disso agora. Não olhe para o seu marido ou para a sua esposa como fonte de realização da sua vida. Nunca faça isso. Nós, às vezes, como pais, queremos que os nossos filhos, eu estou falando aqui agora para a Flávia e para o Thomas, mas não só para eles, porque o Isaac é muito pequenininho, mas eles vão ser tentados dessa forma, como eu sou tentado na fase em que eu me encontro,
Às vezes nós, como pais, queremos que os nossos filhos sejam os bibelôs perfeitos, sejam os nossos troféus. Nós queremos, muitas vezes, estabelecer a nossa identidade como pessoas nos nossos filhos. Eu quero que o meu filho não erre como eu errei. Eu quero que o meu filho tenha um sucesso que eu não tive. Então você começa a projetar sobre o seu filho uma identidade que você gostaria de ter. E você vai se frustrar. Porque o seu filho não é igual a você. Pode ser que ele seja melhor e pode ser que ele seja pior do que você. Às vezes nós fazemos isso com o nosso trabalho. O trabalho é bom. Até agora eu só estou falando de coisas boas. Ter marido, ter esposa, ter família, ter filhos. Coisas boas que Deus nos deu. Mas Deus nos deu porque nós precisamos delas, mas não dependemos delas. Não dependemos delas para ser quem nós somos. Quem nos define é a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós somos nova criatura. Nós vivemos uma nova realidade. Nós podemos interpretar o mundo de forma diferente. O trabalho, por exemplo, a nossa carreira, é algo bom que Deus te dá. E é importante que você seja diligente, que você seja zeloso, que você seja um bom trabalhador, que você seja um bom estudante. É importante que você faça isso, para a glória de Deus. Mas não coloque todas as suas fichas na sua carreira, nos seus negócios, na sua empresa, no seu sucesso financeiro, no seu salário, nos seus provimentos, nos seus lucros, na sua conta bancária. Não se identifique com isso. Você não é a quantidade de bens que você possui. Você não é a quantidade de riqueza que você possui. Mesmo que você for uma pessoa respeitada no bairro, que tenha um bom nome, você não pode se identificar somente com isso. Isso é bom, mas você não pode depender disso. Porque se amanhã você falhar, ou se amanhã alguém maldosamente jogar a sua reputação na lata do lixo, você perde a vida, você perde a alegria da vida. A nossa alegria, a nossa identidade, meus irmãos, o nosso sucesso está em sermos de Jesus Cristo. Em sermos alcançados pela graça. Jesus morreu por cada um de nós, para os nossos pecados serem perdoados, para termos uma nova vida, e é isso que nos define. É isso que faz com que você interprete a vida de uma forma diferente, que você interprete a realidade de uma forma muito mais positiva do que você tem interpretado. Vou fazer um teste com você. E eu quero que você faça esse teste comigo também. Vamos imaginar que eu tivesse o poder de ter ficado 6 semanas, as últimas 6 semanas, do seu lado, invisivelmente, relatando todos os momentos em que você se irritou, em que você ficou muito bravo, em que você perdeu a paciência, em que você ficou muito chateado, em que você teve grandes alegrias, em que você pulou de alegria, talvez. Eu estivesse anotando tudo isso, tintim por tintim, 6 semanas. Eu ia fazer um gráfico, um relatório, e ia mostrar exatamente para você, olha aqui onde você teve os seus piores momentos e onde você teve os seus melhores momentos. Faça isso comigo também, hipoteticamente. Sabe como você está interpretando a vida? Relembre agora as 6 semanas que se passaram. Se a sua memória não for tão boa assim, relembre pelo menos essa última semana que terminou ontem. Lembre-se dos momentos mais altos e os mais baixos das semanas. O que foi que causou os seus momentos mais altos e os mais baixos? Cada um de nós aqui tem uma história diferente.
E eu provo para você que a forma como você interpreta a sua vida é fundamental para mostrar para você mesmo se você está aplicando esse evangelho que Paulo está falando à sua própria vida. Sabe aqueles momentos que você chegou no fundo do poço? Para mim não dá mais, estou arrasado, estou quebrado, o meu cônjuge me decepcionou, o meu filho me decepcionou, o meu pai me decepcionou, o meu patrão me decepcionou, o meu trabalho não deu certo essa semana, nada funcionou direito, fiquei doente, parece que todo mundo está contra mim, foi uma semana terrível. Sabe quando você fala isso? Hoje foi um dia terrível. Por quê? Por que foi um dia terrível? Porque os seus maiores amores naquele dia não foram atingidos. Aquilo que move o teu coração, aquilo que realmente tem valor dentro de você, você não alcançou. Agora, sabe aquele dia, ou aquela semana, ou aquelas semanas, em que você fala assim, rapaz, a minha vida está um mar de rosa, estou viajando no céu de brigadeiro, está tudo maravilhoso, está tudo dando certo. Que semana, foi a melhor semana da minha vida. Cuidado. Cuidado também. Porque é o que está movendo o seu coração a dizer isso de forma tão festiva. É o que move a sua alma, é o que dá valor a você, é com aquilo que você se sente bem, confortável, radiante, totalmente motivado. Mas e quando não acontece isso? Eu não estou dizendo que a semana ruim é nela só que você tem que se preocupar. Não, às vezes você tem que se preocupar com a semana muito boa. E o que eu quero que você faça, meu irmão, hoje é um exercício. Eu quero que você olhe para aquilo que está realmente governando o seu coração. Se você colocar grandes expectativas em pessoas, em coisas, na sua conta corrente, na sua família, em sonhos que você talvez ainda esteja procurando atingir, se a sua esperança estiver nessas coisas, você ainda não compreendeu o que é o Evangelho de Cristo. O que Paulo está dizendo aos coríntios é, olha, vai acontecer muita coisa na vida de vocês. Em cada história aqui, em cada um que está aqui nessa sala, nesta noite, nós temos histórias diferentes, nós temos alvos diferentes, nós temos perspectivas diferentes, nós temos caminhos diferentes, mas em cada um vai valer esta grande verdade. Se aquilo que está dirigindo o seu coração, os seus olhos, a sua vida, aquilo que faz realmente dar sentido para você, aquilo que te faz pular, ou aquilo que te faz se entristecer, é isso que está controlando o teu coração, se isso não for crucificado na cruz de Cristo, meu irmão, você ainda não entendeu, você precisa ser lembrado. Lembre-se, Jesus Cristo foi sepultado e Ele ressuscitou. Ele está vivo por você. Eu não estou dizendo que quando as coisas ruins acontecerem na sua vida, você vai se alegrar. E nem estou dizendo que quando as coisas boas acontecerem na sua vida, você vai se entristecer e vai falar, isso não foi nada. Não é isso que eu estou falando para você. O que eu estou falando para você é que todas essas coisas são importantes, são boas, são bênçãos na sua vida, ou são provações de Deus na sua vida, mas que todas elas têm que ser interpretadas pelo fato de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por você. Você faz parte de uma nova criação. É diferente. É diferente. E nós temos uma tendência, meus irmãos, de concentrarmos tanto em nós mesmos. Nós somos tão voltados para nós mesmos. Por isso que nós ficamos
frustrados com as pessoas ao nosso redor, ficamos com raiva, ficamos chateados, ficamos deprimidos, ficamos, às vezes, até alegres demasiado, além do que precisávamos, porque colocamos nas pessoas, nas coisas, nos projetos, a nossa vida, a nossa história, a nossa identidade, quem nós somos. Não pode ser assim, meus irmãos. Você vai se frustrar, ou você vai ter falsas alegrias passageiras. Vamos imaginar aqui o Ravi e o Luan. Eles estão quase na mesma faixa de idade. Os dois estão ali brincando, conversando, fazendo alguma coisa, jogando videogame, que eles gostam disso. De repente, o Luan vai lá e dá um empurrão no Ravi. Não gostou de alguma coisa que o Ravi fez, perdeu a paciência, foi lá, empurrou o Ravi bateu a cabeça na parede, machucou. Aí, aquele alvoroço, a Valéria veio, mas o que aconteceu? O que está acontecendo aqui? Vocês já viram briga de criança? Quem já presenciou briga de criança aqui? Aí a gente vai perguntar para o Luan, né? Dona Matilde chega lá para o Luan, preocupada com o neto, né? Esse neto bonzinho. Luan, por que você fez isso, Luan? Por que você empurrou o Ravi desse jeito, machucou o menino? Você espera, presta atenção, isso parece brincadeira, mas não é. Você espera que o Luan vai ter a seguinte resposta? Ah, minha avó, sabe o que é? Eu sou um grande pecador. Eu tenho um pecado no meu coração e a violência, ela ainda faz parte da minha natureza pecaminosa. Por isso, eu cometi esse desatino e empurrei o meu amigo Ravi. E estou arrependido. É isso que ele vai falar? Você espera que ele fale isso? Você já viu alguma criança fazer isso? Aonde que a criança vai botar a culpa? A culpa foi do Ravi. A culpa é sempre do outro. A culpa está sempre fora de mim. Os meus problemas não estão dentro de mim, estão fora de mim. Eu sou maravilhoso. É isso que nós pensamos, meus irmãos. Você não fala isso como adulto, porque seria muito chato. As pessoas iam falar assim, mas que cara presunçoso, né? Mas é isso que nós temos a tendência no nosso coração de fazê-lo. Paul Tripp conta uma história que o seu sobrinho, filho do Ted Tripp, que é outro pastor muito bom na área de aconselhamento de crianças e adolescentes, o seu sobrinho estava aprendendo a dirigir. E ele saiu uma noite, saiu com o carro sozinho e foi dirigir, foi fazer os seus testes. Passado algumas horas, o sobrinho do Ted Tripp o filho do Ted Tripp, sobrinho do Paul Tripp, volta para casa sem o carro, a pé. Um mau sinal, né? O que aconteceu? Aí o pai pergunta, mas o que aconteceu, meu filho? Cadê o carro? Você voltou a pé por quê? Aí a explicação do jovem, não era mais um adolescente, era um jovem, a explicação do jovem foi, olha, pai, eu estava andando pela estrada e o carro resolveu sair fora da estrada. O carro resolveu. E ele ficou encalhado lá no alto da montanha, eu larguei o carro lá e voltei a pé. Parece uma piada, né? Mas, meus irmãos, a gente faz isso o tempo inteiro. A minha mulher é isso, a minha mulher é aquilo, a minha mulher é aquilo outro, por isso eu não sou uma pessoa alegre. O meu marido é assim, o meu marido é assado, o meu marido é daquele jeito, por isso eu não me realizo. O meu trabalho é assim, o meu trabalho é assado, e por isso eu não tenho prazer em trabalhar. Paulo está dizendo para aquela igreja de crentes,
Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu quero lembrar vocês disso. Mas eu quero que vocês apliquem isso ao seu coração. Eu não estou dizendo para você que você esqueceu que Jesus ressuscitou. Eu tenho certeza que você não esqueceu disso. Comemorar a Páscoa, comemorar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, é muito mais do que nós fazermos um culto especial de Páscoa. O culto especial da ressurreição é muito mais do que nós, se pudéssemos ter feito hoje, uma festa pela manhã aqui. É muito mais do que isso. É muito além disso. É como você interpreta a sua vida todos os dias, todas as semanas, baseado nessa ressurreição. O que a ressurreição significa para você? O que essa ressurreição faz você mudar a forma como você interpreta as pessoas? Quando você olha para as pessoas, a capacidade que você tem de perdoá-las, de amá-las, de servi-las. Tudo tem a ver com essa mensagem central do Evangelho. Meu irmão, estou convertido há 40 anos. 40 anos de vida cristã. Se há 40 anos atrás eu precisava de saber dessa verdade na minha alma, eu ainda preciso hoje aplicá-la todos os dias na minha vida. O centro, o coração do Evangelho é isso. Você não poderia ter feito nada para que isso acontecesse. Nada, absolutamente nada. Foi Deus que fez toda a obra de salvação na sua vida. Foi Deus que deu o seu Filho por você. Foi Deus que entregou o seu Filho para morrer por você. Foi Deus que entregou o seu Filho para ressuscitar por você, para que você vivesse uma nova vida. É verdade que nós vivemos entre o já e o ainda não. Já temos a realidade da ressurreição na nossa vida. O Senhor Jesus Cristo nos disse assim, não andeis ansiosos em nada. E Ele estava falando para gente muito pobre. Não estava falando para gente rica, não. Ele está falando para gente pobre. Não andeis ansiosos por nada. Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 1, também fala alguma coisa desse tipo. Vocês têm que se lembrar disso. Não é que a vida é fácil para uns e para outros não. Não é isso que eles estão falando. A ressurreição, meus irmãos, ela tem que mudar a nossa maneira de enxergar as coisas. A perspectiva é outra. Não é só um lembrar intelectual, é algo que tem que mudar a sua estrutura do coração. Como você sente, como você pensa, como você estrutura os seus pensamentos. Aí sim, você está vivendo a verdadeira ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Espero que essa seja uma realidade na sua vida, que você possa aplicar constantemente essas realidades na sua vida do dia a dia, e que a sua vida seja pautada não pelas tristezas ou pelos sucessos da sua vida, mas pela realidade da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo.